Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 5 de março, quarta-feira que é quarta-feira de cinzas, que marca o início do nosso tempo quaresmal e por isso é dia de jejum, dia de abstinência para todos nós. E hoje nós lemos o evangelista São Mateus no capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e versículos do 16 ao 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos com a celebração desta quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma, este tempo favorável que nos faz o convite para vivermos a conversão e que é marcado na celebração do dia de hoje pela imposição das cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho, é aquilo que nos fala o sacerdote enquanto impõe as cinzas sobre as nossas cabeças e vem recordar justamente esta nossa vontade de querermos dia a dia nos aproximarmos de Cristo e de Sua Palavra. É tempo favorável também para nos aproximarmos de Cristo e assim bem nos prepararmos para celebrar a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus. Queremos realizar durante a Semana Santa, a conclusão deste tempo quaresmal. Sempre ao início deste tempo, o Evangelho nos recorda essas três práticas de penitência que devem se fazer presente na vida de cada um de nós. Vemos primeiramente o Senhor que nos fala da esmola. Quando derdes esmola a alguém, não toques trombeta, não faça-o diante dos outros, não procure ser vistos pelos demais, mas fazê-lo no escondido, porque o Pai que vê aquilo que está no escondido nos dará a recompensa. E aqui nós entendemos esta esmola como a prática da caridade. A prática da caridade é a atitude fundamental na vida do cristão. Depois vem nos falar da oração. Enquanto na prática da caridade nós vivemos a nossa fé nesta relação com os nossos irmãos e irmãs, inclusive cumprindo o mandamento do Senhor que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Cristo nos fala também da oração, que é esta nossa relação com Deus, é esse o nosso falar com Deus, e que é a atitude fundamental para sustentar a vida de fé de cada um de nós, principalmente neste tempo tão importante. E mais uma vez o Senhor vem nos convidar então para que a nossa oração não seja motivo de vanglória, não seja motivo de querermos ser vistos pelos outros, mas que saibamos rezar diretamente ao Pai que está nos céus, na intimidade do nosso ser. E por fim, Cristo hoje nos fala do jejum. Quando jejuardes, não desfigureis o rosto,
mas perfuma a cabeça, para que ninguém saiba que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está nos céus. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. É claro que essas atitudes elas são fundamentais e formam o tripé da nossa vida cristã. O jejum, a oração, a caridade devem se fazer presentes constantemente na vida de cada um de nós e temos esse convite a reforçá-los ao longo de todo o tempo quaresmal. E como tripé, devem estar em perfeito equilíbrio, para que então nós possamos de fato permanecer de pé diante de Cristo. Assim, não podemos nos dedicar somente à caridade e deixarmos a oração. Não podemos nos dedicar unicamente à oração e deixarmos a caridade e o jejum. Não podemos nos dedicar unicamente ao jejum e esquecermos da oração e esquecermos da caridade. São três práticas que devem estar sempre presentes na nossa vida. Hoje, de modo especial, nesta quarta-feira, dia de penitência, dia no qual toda a igreja é convidada então a praticar o jejum, a praticar a abstinência. E é sempre bom recordarmos aquilo que a igreja nos entende por jejum, aquilo que é entendido por abstinência. E hoje são os dois que devem ser praticados. A abstinência é justamente abster-se da carne vermelha. E é uma boa prática ao longo de toda esta quaresma nos abstermos da carne vermelha às quartas e às sextas-feiras, como sinal da nossa penitência diante do Senhor. O jejum é deixar de realizar uma das refeições principais. Nós temos algumas pessoas que fazem o jejum do dia inteiro, que fazem o jejum a pão e água, e são práticas belas também da nossa vida de fé. Mas o jejum, entendido pela igreja, é justamente abster-se, deixar de fazer uma das refeições principais. E devem fazer o jejum todas as pessoas dos 14 aos 60 anos. A menos, é claro, que você tenha alguma doença pela qual você não possa ficar um longo período de tempo sem alimentar-se. Aí você também é dispensado da prática do jejum. Pensemos em doenças tal qual a diabetes, onde a pessoa não pode abster-se de alimento por um longo período de tempo. Ou às vezes até trabalhadores braçais, que não podem fazer jejum porque farão menos no seu serviço, correrão riscos de saúde, também a eles é dispensado o jejum deste dia, mas a ninguém é dispensada a abstinência. Todos devemos fazer no dia de hoje a abstinência da carne vermelha, e aqueles que estão dentro dos critérios dos 14 aos 60 anos e que não possuem doenças que lhes impeçam de fazer o jejum, devem praticar também o jejum, como esta forma de penitência, esse nos associarmos ao sofrimento de Cristo, mas esse reconhecer também a nossa pequenez, a nossa indignidade diante do tamanho amor de Deus e dos nossos tão numerosos pecados. Então, que iluminados pela palavra de Deus, hoje apresentada nesta quarta-feira de cinzas, possamos recordar a necessidade de praticarmos dia a dia a caridade, a oração, o jejum. De modo especial nesta quarta-feira de cinzas, que somos convidados a viver o jejum, que somos convidados a viver a abstinência. Recordamos que aqui na nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora das Dores e São Peregrino, na rua Tabor 283, bairro do Ipiranga, nós teremos a missa com imposição das cinzas às 20 horas. Te convidamos a vir participar, rezar conosco e viver este momento tão importante em que damos início ao tempo quaresmal, tempo que nos convida à conversão, tempo que nos convida à penitência, tempo que nos convida a mais uma vez reafirmarmos a nossa vida de oração. Oremos. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.